sou bem amado ainda, também odiado, é claro, né? Quando se trata de uma escolha que não vem sua, mas de Deus para com você, você pega o peso, né? O peso das tribulações, das angústias, da dor e do sofrimento. Espero que você que está aí me ouvindo, ouça com atenção, com muita atenção, o que eu vou trazer para vocês nessa hora. Bom, como todos sabem, né? Estou bem doente, bem debilitado mesmo. Infelizmente, eu tenho que trazer para vocês essas dores, né? Essas dores físicas, né, que eu estou passando, e também dores espirituais, e eu vou falar para vocês o porquê que eu tenho afastado, né, dos ensinos, tenho afastado de trazer algo novo para o canal e para a internet. Bom, meus irmãos, eu sei que hoje eu recebi uma mensagem de um grande amigo chamado Edson, e ele estava falando comigo acerca do que fazer com as pessoas que ficaram para trás. E o que esse sentido de para trás? Pessoas que me amam, pessoas que zelam pela minha vida e oram pela minha vida. Como o pastor Francisco me ligou hoje, ele e sua família, né, perguntando como estava. Alguns irmãos ainda ligam, né, perguntando como está o senhor, como está a sua vida. E dessas pessoas que eu conheci, de 1.000, né, acho que 2 se salva, né, nessa questão do amor e da preocupação. E o pastor Francisco é um deles, né? Ele, o Luciano, que está trabalhando dia e noite, né? Com a expectativa, sofrendo muito, chegou até ficar sozinho na clínica lá, né? Sofrendo, padecendo. E o mais importante e mais interessante, que mesmo ainda sem interno, o Luciano coloca os vídeos, né? De pregações lá e fica ouvindo como se tivesse uma multidão com ele. E quando o Luciano estava sozinho ali, eu comecei a analisar o quanto que faz efeito a boca dos adversários, né? A clínica sem nenhum interno, por conta de gastos, por conta de situações extremas, onde as pessoas que não fez a obra e não faria, né, fizeram com que, né, executasse uma destruição, né, no lado financeiro da igreja principalmente. Mas estamos retomando, é claro, né? E isso a gente não está aqui para postar, para mostrar para o homem, mas sim para Deus. E o título do vídeo ele se baseia no quê? Mas antes, bom, eu tenho que relatar sobre muitas perguntas da minha saúde. Bom, eu estou com H. pylori, que todo mundo sabe que é uma bactéria no estômago. Essa bactéria no estômago, ela pode ser eliminada assim com antibióticos, já foi me passado, e também com um pouco aí de, né, emagrecer de colesterol no sangue, que precisa evitar de gordura. A situação maior não é nem essa. A situação maior é você ver, né, pessoas levando, né, consigo a sua carga e também deixando a demonstrar o amor, né? Eles levam sua carga, mas não levam dos outros. A Bíblia diz que levar a carga um dos outros, né? E hoje as pessoas querem levar somente a deles, né? Não conseguem mais atribuir um sentimento de dor, né? Conforme o próximo assim pode se sentir. Como eu, a minha vida, eu acho que a coisa mais linda que aconteceu na minha vida vai deixar legado para muitas pessoas foi eu deixar a minha carga, não somente a minha, mas pegar dos outros também. E é uma coisa que eu sempre fiz, né? E sempre fui bom em fazer, pegar a carga dos outros. E isso é uma coisa que para mim eu não tenho preço, não há preço, né? Essa índole, essa demonstração de amor que eu tenho pelas pessoas. Então, quero já resumir, né, sobre o título do vídeo. Se eu cair, se você cair, o que deve ser feito? Hoje à tarde eu estava pensando, né, eu tenho certeza que foi Deus que estava ali me visitando, sobre a questão de inúmeras pessoas que nesses últimos dias estão se afastando. Pessoas que um dia estavam fervorosas, pessoas que um dia pregaram, pessoas que um dia cantavam louvores dentro de casa e hoje não conseguem nem sequer ler a Bíblia. E eu comecei a entender. E aí veio na minha mente, né? Jesus falando da dracma perdida, aquela mulher
achou a dracma perdida. Essa dracma, Jesus não queria somente falar sobre um tesouro, ou seja, sobre algo especial, sobre algo de valor. Ele queria falar sobre o sorriso daquela mulher, a alegria de ter encontrado uma dracma perdida. Procurando, procurando e se achou. E ali nós retomamos e vemos que o manejo dessa palavra é a alegria de ser encontrado. E quando vemos também a palavra do filho pródigo, quando o pai se alegra, ou seja, o pai se alegrou em ver o filho voltando. Aí o outro que nunca saiu da casa do pai pergunta, mas espera aí, esse daqui, esse saiu, eu nunca saí da sua presença. Eu sempre fiquei na sua presença, eu sempre estive do teu lado. Eu nunca saí, eu nunca deixei a tua casa, eu nunca peguei os bens e fui embora. Então o pai olhou para o filho e disse, filho, aí está, pega o melhor anel, vamos fazer um banquete muito glorioso, porque este daí foi aquele que estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E essa alegria do pai de encontrar aquele filho que um dia saiu da tua casa, que outra hora estava bem e depois acabou se fazendo mal diante da lavagem dos porcos, gastando tudo que era o teu bem. E ali a Bíblia relata dizendo que a alegria daquele pai, ou seja, a alegria daquele pai em rever novamente o teu filho. Se vocês forem analisar bem, as pessoas estão pregando totalmente desvinculado do que realmente é a Bíblia Sagrada. Se você analisar bem, a alegria de Deus, reconhecer novamente o teu filho como filho, porque quando o filho se destaca do pai, se some do pai, ele sim, ele tem um título de filho, mas ele se torna mais criatura do que o filho, porque ele começa a fazer a vontade do mundo, ou seja, a vontade que aplana os seus olhos. Mas a Bíblia menciona que essa alegria de Deus em retomar novamente o seu filho para sua casa, ela é estrondosa. A Bíblia menciona também que Jesus falava, olha, eu deixo 99 ovelhas para buscar uma que está perdida, ou seja, aquela que se perdeu. Então Jesus, ele deixa a igreja que está congregando, Jesus deixa o pastor pregando, Jesus deixa a levita cantando para buscar aquela que um dia estava louvando ou aquele que estava pregando. Então olha o amor de Deus, o amor imensurável do Senhor, né? O amor de voltar atrás, de buscar aquele que se perdeu. Então, quem são os crentes de hoje que não têm amor, que quando um cai, eles se alegram na sua queda? Eles não conhecem o amor e o benefício do Senhor. A Bíblia menciona também na longanimidade do Espírito, na misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos. Olhe para você nesta madrugada, olhe para os seus atos. Olha, você acha que os seus atos são menores do que os outros? Você acha que o seu ato de mentir, você acha que o seu ato é menor do que aquele que faz uma chacina? Para Deus, todo pecado se afasta dele. Então, para o homem não, mas sim para Deus. E vocês têm essa noção do perigo que é transgredir a lei de Deus, embora seja que muitos se acham santos neste mundo, fazendo a sua própria opção, ou seja, santificação na doutrina, mas efeitos pecaminosos que afastam de Deus, que também dá a condição, né, juntamente com aquele que pecou com um fato maior diante dos homens, ou seja, um latrocínio por uma mentira, Deus não deixará impune, é a balança da sua justiça. Então, o homem não consegue enxergar como Deus enxerga. O homem enxerga de forma natural, e ele acha que realmente fumar um cigarro é menos prejudicial do que usar uma cocaína, porque para a cocaína no mundo não paga imposto e é crime, mas o cigarro está à venda em qualquer esquina. Então pecados, eles são pecados, e aí nós começamos a ver Jesus olhando e dizendo, olha, se você quiser entender que você ainda tem um sentimento de pecado, olha só, por que julgar esse cisquinho que está no olho do teu irmão? Porque agora eu vejo um graveto, uma trave no seu. E quando Jesus fala isso, para não julgar o teu próximo, ele está falando assim, quando você julga, se torna muito mais o cisco do olho do teu irmão, se torna muito mais pesado em você do que nele. Porque se você se coloca como juiz, você também tem um cisco, um travessão, porque se julga, você se torna pior. Não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado. E outra coisa interessante que a Bíblia menciona também, é sobre o amor de Deus. Que amor é esse? Segundo o que diz a palavra de Deus, que Deus jamais lançará fora aqueles que um dia o buscaram.
Então, se um dia você buscou o Senhor, Ele jamais vai te lançar fora. Independente das circunstâncias, independente do que você está passando, você ainda consegue voltar e ainda Deus consegue ainda ter o poder, consegue não, Ele tem, não só consegue, Ele tem o poder de perdoar você. Então, para que ligar para as pessoas falam? Jesus foi crucificado, foi humilhado, Jesus foi perseguido, Jesus foi chamado de nomes aonde a tua essência jamais caberia. Né? A tanta santidade de Jesus, chamado de demônio, a tanta santidade de Jesus, chamado de blasfemo, de mentiroso, de filho de Belial. E você que está aí, você que hoje julga as pessoas, será que você não entende que Deus, sendo tão santo, não coube a julgar? Pois está escrito em João, dizendo que o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E essa é a maior alegria que temos, que Deus não julga agora, pois o advogado está para advogaciar, para libertar aquele que foi condenado, ou seja, todos estavam condenados, até Cristo veio com a sua carta, a carta da glória, a carta que trouxe, né, a dimensão do homem amarrado pelos seus pecados e liberto pela sua palavra, trazendo a dimensão de um novo tempo e de uma alicerçação, ou seja, um alicerce de grande potência para com o homem e para com Deus, porque o homem estava se dividido, os seus pecados afastaram de Deus, como diz Isaías 59, que Deus não está com a mão escolhida para que possa salvar nesses ouvidos, agravado para nós, mas os nossos pecados e a separação que tinha em o buraco e meio à morte, que estava separando o homem de Deus, Jesus abriu-se os braços e no meio da escuridão do pecado houve-se uma grande luz. Agora, o que devemos fazer quando caímos? Só devemos pedir ao Senhor misericórdia e entender que o destino maior e caminho maior é somente Cristo. Prazeres vão passar, tudo há de passar nessa terra. E lembrando que aqueles que te julgam pelo seu pecado, eles vão pagar adiante da condenação do Senhor. Porque se Jesus não condenou, quem é o homem para condenar? Lembramos também de outro fato, a grande e gloriosa primeira mulher que pregou arrependimento e também o cristianismo, Maria Madalena. Jesus, olhando e fitando os olhos, disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Atire. Então a Bíblia diz que todos pasmaram e lançaram suas pedras ao chão e foram embora. E aí Jesus, olhando para ela, disse: mulher, não te condenaram? Não te condenaram? Eu também não te condeno. Então por que esses bandidos, salteadores, missionárias, prostitutas, fofoqueiras, por que eles julgam tanto aqueles que caem? Por que esses santarrões julgam tanto, sendo que Cristo, o Senhor, jamais colocou o julgamento antes da hora? Então, a base maior de você acreditar que você consegue é no meio da tristeza e da angústia, é no meio da doença, é no meio da fraqueza, pois a Bíblia diz que quando nós somos fracos, somos fortes. A alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. E vocês precisam entender que tudo que está acontecendo, sinais acontecendo a todo momento, são sinais do fim, princípio dele. E colocamos novamente a menção do que o Senhor sempre falava. Jesus falava uma menção gloriosa, dizendo: vocês que executam, ou seja, colocam carga pesada carga no ombro do teu irmão e não consegue carregar, difícil para vocês suportar e carregar também. Então, meus irmãos, o que se trata dessa história é saber que vocês que estão aí, vocês que estão agora em casa, precisam acreditar que o Senhor, o justo juiz, ele não te condena. Jesus está chorando pela tua alma, Jesus está chorando pela tua vida. Acreditem, consigam novamente a acreditar no perdão de Deus. Não olhe para a direita e nem para a esquerda, sigam em frente, pois o Senhor é aquele que nos guarda. E lembrando também os irmãos, que esse tempo que eu estou passando, que não somente eu, enquanto muitos irmãos no mundo estão passando situações difíceis, separados muitas vezes da misericórdia, porque saímos dela. E como saímos dela? Saímos quando não acreditamos mais que ela existe e deixamos ignorá-la. Mas quando nós vemos que ela ainda cabe em nossos corações,
não somente aproveitamos, mas silenciamos nessa grande e gloriosa paixão, amor, condição de amar do nosso Deus para conosco, chamando nós de menino dos seus olhos. Então, eu quero dizer para vocês, orem cada dia pela minha vida, e eu amo vocês, e lembrando que quem me justificará é o Senhor. Quem estará comigo é o Senhor. Quem estará diante da minha tristeza, diante da minha angústia, da minha doença, da minha separação para com Deus, é somente o Senhor. E vocês também, que quando errarem, não desista. Levanta de novo, vá em frente. Podem te lançar você na cova, não importa. Pode te defamar, não importa. O importante é o final. É o final, porque o YouTube vai ficar, os comentários vão ficar, os bochichos vão ficar, as perseguições, as iras, invejas, pelejas. Mas no último dia, se vocês forem absorvidos por Jesus, vocês terão a vida eterna. E isso que importa, é a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Ficam na paz. E peço a vocês que não desistam do Senhor. E tampouco da força do seu poder. Porque Ele é bom. Ele é misericordioso. Então, sabe o que vocês fazem? Agradeça a Deus por estar respirando no meio das tempestades. E por estar ainda continuando com um grito de glória a Deus, mesmo na tristeza e na dor. Você que está aí desamparado, você que está aí triste nessa madrugada, achando que não consegue, achando que não pode, achando que a sua vida não vai mudar, fique em paz. Isso é apenas um tempo. O Senhor é o Deus da provisão. Oh, glória. Deus, olha, sentindo um arrepio aqui. O Senhor é o Deus da providência. O Senhor que disse a Abraão colocar em seu pauta, dizendo, o Deus Todo-Poderoso proverá o Cordeiro. Então Deus proverá, tá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fiquem em paz, durmam em paz, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, meus irmãos, que grande é o Senhor, poderoso é sua palavra, e vai se cumprir na tua vida. Satanás, ô Satanás, 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 você perdeu. Apenas isso. A sua derrota é sempre, todos os dias, porque o Senhor é muito maior do que as suas atividades. Que Deus abençoe, ficam na paz e que vocês descansem na presença de Deus. Orem pelo pastor Júlio, para que a tua volta seja muito mais rápida possível. Um grande abraço, amo vocês, ficam com Jesus Cristo e eu vou tentar aí salvar, a minha saúde, porque se eu não fazer minha parte, Jesus também não pode fazer a dele. Amém? Fiquem em paz, meus irmãos. Deus é com vocês. Deixa as lutas vir. Vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Amo vocês e muita saudade.